Pais amados, tudo bem? Olha que bênção poder estar mais uma vez aqui com vocês. Estamos aqui no Horto, né? A cidade de Ponta Porã. Vocês já estão acho que se familiarizando, né? Eu sempre venho aqui, eu trago meu filho Samuel, ele fica com um patinete. Aí tem esses caminhos aqui, ó, tá vendo? Esses daqui. Aí ele vai pra lá, sei que ele some aí no meio do horto aqui e eu fico aqui fazendo as gravações. Mas vamos lá para nossa meditação. Deixa eu ajeitar aqui essa minha câmera, que eu acho que ficou muito... Deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma ajeitada aqui, né? Porque não? Aqui, deixa eu ver. Aí tá bom, agora deu certo. Ficou melhor. Gente, uma das coisas que eu tenho percebido nesses últimos tempos, a igreja, ela perdendo o seu foco da autoridade que ela tem em Deus, na presença do Senhor. Perde o seu foco da autoridade. O meu cabo aqui, ó. Fica aqui, o cabo atrapalhando aqui, fica aqui. E é interessante que, se você for olhar na palavra, a gente vai encontrar o seguinte: o mundo, eu já tenho falado em outros vídeos sobre isso, né? Nós temos o mundo secular, o mundo natural, material, e nós temos o mundo espiritual. Então, esse mundo material que nós vivemos, ele saiu do mundo espiritual. Porque Deus é um Deus do mundo espiritual, Ele é um Deus espírito, e Ele, através da palavra dele, que a palavra é espiritual, que é Jesus Cristo, né? Mas através da palavra e da operação do Espírito, tudo isso que você vê, também essas árvores, os passarinhos, e eu tava vendo, se não me engano, eu vi uns macaquinhos aqui, tava pulando por aqui, tudo que você vê, e coisas que você nem vê, o universo, as coisas pequenas, grandes, enormes, etc., tudo saiu do mundo espiritual. Então, praticamente, a gente pode entender que o mundo espiritual, ele rege o mundo material. Agora, o problema é que nesse mundo espiritual nós temos a figura de Satanás. Satanás, ele se rebela contra Deus, e o homem, ele está nesse ambiente de intercessão. O homem é um ser espiritual, você é um ser espiritual, você tem um corpo material. Então você fica nessa interseção desses dois mundos, né? Nós temos o corpo, meu corpo, minha mão, meu cabelo, meus olhos, etc. Nosso corpo é material. Nós estamos, e através do nosso corpo, nós temos acesso ao mundo material. Mas nós temos o Espírito, e o Espírito nos dá acesso ao mundo espiritual. Então, isso a gente faz num ambiente de interseção entre esses dois mundos. Deus, ele colocou o ser humano, Deus, ele coloca o homem nessa terra para ele justamente governar, dominar, ele fazer um trabalho de intercessão, um trabalho de estar aqui, e ele faz o trabalho de governar o mundo material e o trabalho de governar o mundo espiritual. Agora, qual que é o problema? Qual que é o problema? O que acontece? Infelizmente, o homem caiu em pecado. O homem, ele pecou. E quando o homem, ele peca, essa autoridade dele, esse poder, esse domínio dele, ele simplesmente rendeu a Satanás. Ele deu a Satanás. E aí Jesus, ele fala sobre isso, que ele é o príncipe deste mundo. Ele está dominando esse mundo. O mundo jaz no maligno, diz a palavra. Príncipe das trevas, e o mundo está nisso aí. É por isso que a gente fica vendo essa... Não dá para ter esperança nesse mundo, a realidade é essa, né? Está nas mãos, o inimigo está levando aqui, né? É claro que o Senhor, ele está trabalhando e usando a igreja é uma ferramenta de Deus para poder restaurar tudo isso aí. O inimigo, ele vai ser colocado no lugar dele. Aqueles que entraram em rebeldia e não aceitam a palavra de Deus vão ser colocados no lugar dele, e o Senhor vai restaurar. Mas a questão é que nós, como igreja de Cristo, nós temos autoridade. E nós somos a representação do reino de Deus sobre a terra. Uma coisa que é interessante, Jesus, ele fala em... Desculpa, estou batendo meu microfone. Jesus, ele fala lá em Lucas capítulo 10, versículo 19. Toda autoridade eu tenho vos dado. Toda autoridade. E a autoridade é para pisar serpentes e escorpiões. Autoridade para pisar as forças das trevas. Serpentes e escorpiões são demônios.
Isso aqui é a representação do reino das trevas que está dominando esse mundo. E o Senhor fala, eu vos dou autoridade. Toda autoridade foi dada a Ele, mas Ele nos dá a autoridade para pisar serpente e escorpiões. Sabe, amados, isso nos fala da autoridade que nós temos como igreja de Cristo nessa terra. Nós vivemos situações de circunstâncias onde o inimigo se levanta contra nós. Isso, vamos aqui falar muito do ambiente político. A gente pode falar do ambiente político. O inimigo se levanta contra... Como igreja, você tem que saber votar. Você tem que saber eleger as pessoas, né? Dar o seu voto melhor, né? Não eleger, mas dar o seu voto. Então, porque senão você também faz... Não adianta você votar em alguém que está trabalhando contra você. Você dá o seu voto para ele trabalhar contra você, então você está dando legalidade isso aí. Então você tem que entender um pouquinho dessa questão para não dar o seu voto e sendo que aquela pessoa vai se levantar contra você, fazer leis e etc. Mas sobre tudo isso, além disso, além desse conhecimento que nós vivemos nesse mundo moderno em que nós damos o nosso voto e o nosso voto vale como legalidade, nós devemos orar, interceder. O crente ele tem que exercer sua autoridade espiritual. Não adianta você ficar falando de política o dia inteiro e você não exercer sua autoridade espiritual. Não adianta você ficar aí no Facebook brigando com todo mundo, achando que vai mudar o mundo. Isso não é uma verdade. Você não vai conseguir mudar o mundo dessa forma. Mas está exercendo a autoridade espiritual. Você como igreja de Cristo. Por isso que o trabalho de missões ele tem que ser feito. Infelizmente, a lógica nossa era o seguinte: se a gente tem um número grande da igreja aqui, essa igreja ela deve exercer influência aqui, ela deve orar por essa região, ela deve... O grande problema é que o inimigo ele tem uma tática. A igreja ela vai crescendo aqui, o inimigo usa a tática da prosperidade. Isso tem acontecido ao longo do tempo. Um lugar cresce o número da igreja, a igreja começa a orar e aí vem a prosperidade. E aí o povo relaxa. O povo acha que, bom, agora já não tem mais nem a presença de Satanás. E aí acha que com suas próprias forças vão poder levar para frente. E aí entra a frieza e aí o declínio espiritual. Ao invés de usar as armas espirituais, por onde as armas que tem usado para chegar naquela determinada posição, simplesmente pega as armas espirituais, joga de um lado e começa a usar a própria força para poder tentar fazer alguma coisa. E isso não vai acontecer. A Bíblia fala sobre Jesus falando, né? Autoridade sobre toda a força do inimigo. E para que você possa ir contra toda a força do inimigo, não são armas carnais. Esse mundo não adianta você pegar uma madeira dessa aqui, fazer um cacetete, um porrete e tentar procurar demônios. Estou dando esse exemplo aqui bem para que você possa entender. Os demônios eles estão no ambiente espiritual. A madeira está no ambiente material. O problema é que nosso corpo e aquilo que está ao nosso redor está no ambiente material. E se você quer, o mundo espiritual rege o mundo material. E se você quiser resolver os problemas do mundo material, você tem que atacar o mundo espiritual, ir para o mundo espiritual. E é aí que Jesus fala, vos dou a autoridade. Eu quero trazer isso para você, problemas muitas vezes financeiros que você está passando. Problemas financeiros de uma igreja, problemas financeiros de um projeto missionário, problemas de relacionamento, maus obreiros, sabe? Você começa a ter, obreiros, Jesus falou, rogai ao Senhor da seara para que envie obreiros à seara. E o que nós fazemos por quê? Porque nós temos que ir para o mundo espiritual para que a gente possa ter o resultado no mundo material. Eu quero ver obreiros, pessoas físicas, né, trabalhando para que o reino possa ir adiante. Eu preciso rogar ao Senhor da seara, mundo espiritual, para que ele envie obreiros à seara. O obreiro ali já é um ser material, é um ser espiritual material trabalhando na seara. Mas o que eu tenho feito para que esses obreiros possam vir? Você está entendendo? Você está compreendendo? Sabe, amado, nós temos autoridade no mundo espiritual. E o mundo espiritual rege o mundo material. Circunstâncias contrárias contra o projeto, o trabalho que você está fazendo, circunstâncias contrárias.
Se você vai com a tua força carnal contra essas circunstâncias, esses problemas que estão acontecendo, você vai se chocar com a situação. Você, material, se choca com a situação e muitas vezes o que está promovendo aquilo é o espiritual. E aquilo nunca vai, você não vai vencer. A realidade é essa. Agora, se você entra no mundo espiritual e você consegue tocar o mundo espiritual, você vai na raiz do problema. E é isso que eu quero trazer para você nesse dia, né? Dia tão abençoado que está aqui, eu quero trazer isso para você. Eu tenho visto assim nessas situações. Eu vou contar uma situação que aconteceu comigo faz bastante tempo. Eu estava à frente aqui da igreja, justamente a igreja que eu assumi aqui na fronteira, né? Eu estou aqui na fronteira, assumi a igreja. Se você está acompanhando, tem uns vídeos aí para trás aí que eu mostro um pouco aqui a igreja, né? Mostrei o salão, né? Então, mas assumi aqui uma época, meu pai tinha viajado para o Nordeste e eu fiquei à frente da igreja. E estava sempre surgindo uns problemas, Quando eu queria colocar a minha mente, o meu coração para desenvolver o trabalho, surgiu um problema e eu tentava resolver. Eu comecei a orar ao Senhor, eu falei, Jesus, eu não consigo trabalhar, tá difícil, cada vez que eu tento trabalhar aparece um problema. Aí o Senhor me deu, um dia eu estava orando, o Senhor me deu uma revelação. Eu via naquela revelação, eu via que eu estava num campo trabalhando e quando eu começava a trabalhar, parecia um campo de trigo. E quando eu começava a trabalhar, eu via um demônio, ele estava com uma flecha e essa flecha tinha fogo. E ele jogava a flecha, e caía no meio do trigo e começava a pegar fogo. E naquele momento eu saía correndo para apagar aquele fogo. E eu ia ali, trabalhava para apagar aquele fogo e aí eu olhava, paguei o fogo, eu começava a trabalhar de novo. Quando eu começava a trabalhar, o demônio pegava outra flecha e pegava fogo novamente. E aí eu parava, apagava o fogo e eu olhei, eu falei, Senhor, eu não estou conseguindo trabalhar. Quando eu começo a trabalhar, o demônio joga uma flecha, o que eu faço? E o Senhor falou assim, naquela revelação, o Senhor falou assim, olha, deixa comigo. Trabalha e faz o trabalho, deixa que eu resolva a situação. E eu continuei trabalhando. E o demônio jogou uma flecha, pegou fogo. E depois ele jogou outra flecha, pegou fogo. Eu olhei aqui dali, eu deixei quieto, confiei na palavra do Senhor, continuei trabalhando. E naquele momento, amado, veio um vento tão forte, aquele vento batia, o próprio vento apagava o fogo. E na hora o Senhor falou, olha, é o seguinte, se você tentar com a tua força resolver os problemas que estão, deixa que o meu espírito vai trabalhando. O vento ali falava do espírito, né? Amado, eu fiz justamente, quando começou o problema, eu coloquei nas mãos do Senhor e toquei o barco para frente. E sabe o que acontecia? Quando o problema vinha, eu entregava na mão do Senhor e esqueci, né? Claro, tem coisa que você tem que resolver, você está à frente da igreja, você tem que resolver, mas tem coisa que... Amado, o Senhor foi resolvendo e acabou que aqueles problemas, eles simplesmente desapareceram, pararam e eu consegui trabalhar. Então, o mundo espiritual, ele está regendo esse mundo material, de relacionamento, de circunstância, de finança. Ah, pastor, eu quero fazer um trabalho de evangelismo, quando eu vou, surge um problema. Quando eu quero ir, é o mundo espiritual que está tocando no mundo material e está impedindo você de fazer um trabalho. Ah, pastor, mas eu quero fazer um trabalho no hospital, mas quando eu tento montar, surge um problema. Quando eu tento fazer, surge um problema. Eu pergunto para você, por acaso, já tirou tempo para tocar o mundo espiritual, para resolver aquele problema? Você está fazendo com a sua força. Você faz com a tua força. Como é que você vai fazer isso aí? Como é que você vai para frente nesse negócio aí? Não é assim que funciona. Primeiro você tem que entrar, usar a autoridade que foi te dado. Você toca o mundo espiritual, você tem que agir na oração, intercessão, buscando a palavra do Senhor, orientação do Espírito de Deus. E quando o próprio Espírito de Deus te orienta, a porta é aberta e você entra, o inimigo vai se levantar, mas você já tem a vitória. E o trabalho você consegue fazer o trabalho. A coisa funciona assim, amado. Não é com a nossa própria força. Bom, gente, vou finalizar aqui nosso vídeo. Eu vou pedir para você
Quem sabe você tá sempre vendo aí nossos vídeos, né? E não tem coragem de apertar o botãozinho de inscreva-se. Tem aí, ó, vermelho aí no YouTube, inscreva-se, né? Você aperta o inscreva-se, aí tem um sininho também, você aperta também e vai estar acompanhando aí nossos vídeos aí, vai ser benção, tá bom? E esteja aí, tô mandando aí quase toda semana vídeo aqui no nosso canal, falando um pouco de missões, da nossa vivência do trabalho de missões, tá bom? Um abraço, Deus abençoe.